Olá, galera, tudo bem? Esse aqui é o mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF. Somos do Polo UFMG. Meu nome é Thales e também, juntamente comigo, tem o professor Washington e o professor Marco Antônio. E confeccionamos esse mapa conceitual a respeito das problemáticas da educação física, que foi a primeira disciplina que nós trabalhamos no mestrado. Pode passar, por favor. Os primeiros temas, os temas que nós trabalhamos foram as atuações docentes, a relação entre teoria e prática, a legislação em educação física escolar, a indisciplina e afastamento dos estudantes, as dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes, questões de gênero e os temas geradores. E o primeiro tema que nós trabalhamos foram exatamente as atuações docentes. Pode abrir, por favor. E as atuações docentes, que no texto base teve o título de Entre o Rola-Bola e a Renovação Pedagógica, e foram divididas em 3 categorias, que são as práticas tradicionais, que têm centralidade no esporte, na técnica e no alto rendimento, as práticas inovadoras, que são práticas contextualizadas, que tematiza a cultura corporal de movimento e requer uma reflexibilidade, e caracterizadas pelo empenho de ensinar conteúdos específicos da disciplina, em contraposição à ideia de abandono, junto com rupturas em um ou mais elementos em relação ao modus operandi da tradição em direção a uma educação física pautada pelos parâmetros de um componente curricular. E, por último, que o professor designou como abandono do trabalho docente, que, em linhas gerais, trata-se da atuação do professor que não apresenta grandes pretensões com suas práticas. Talvez a pretensão maior seja de ocupar seus alunos com alguma atividade. Ele também deu o nome de desinvestimento pedagógico, que é materializada numa aula bola-bola, e a característica é a falta exatamente da intervenção do professor. E Gonzalez, em síntese, definiu que alunos têm o direito de aprender, o professor, o compromisso de ensinar, e o Estado e a sociedade dar condições para que isso seja possível. Então, continuando com os temas, o Washington vai explanar um pouquinho para vocês agora sobre a relação entre a teoria e a prática. Então, o terceiro tema que nós estudamos, né, nessa disciplina Problemáticas da Educação Física, no nosso mestrado profissional, fala a questão da relação da teoria e da prática, né? Pode passar, por favor, Marcos? É a relação do fazer com o saber sobre esse fazer. E aí, nós fizemos uma divisão da seguinte maneira no nosso mapa conceitual. Primeiro, falar do modelo tradicional, né? que é pautado, que nós encontramos até hoje na escola, né? Esse modelo tradicional não foi abolido, né? Então, o modelo tradicional a gente encontra muito na escola no seguinte sentido: as aulas são pautadas somente no fazer, ou seja, na prática, fazer por fazer. O aluno não sabe o porquê que ele está fazendo aquela determinada prática corporal, aquela vivência, né? São práticas sem reflexões, sem contextualizações, sem nenhum tipo de contextualização para o aluno, né? E muitas vezes, nesse modelo tradicional de ensino, a área da educação física trabalha com o famoso quarteto fantástico, né? Que são aqueles esportes coletivos que a gente está cansado de ler sobre isso. É o futebol, o futsal, o basquete, handball e vôlei. Então, o modelo tradicional, a ideia desse modelo tradicional é trabalhar apenas no fazer e não saber sobre esse fazer. E aí eu já pulo lá para o terceiro tópico, que é a questão do movimento renovador da educação física. Depois da década de 80, vários estudos e estudiosos, né, vêm trabalhando
no sentido de também trabalhar conteúdos contextualizados com a cultura do aluno, né? Pensar um pouquinho sobre esse fazer, não somente trabalhar a prática, também trabalhar um pouco de teoria, mas não é somente teoria, né? Não devemos trabalhar somente teoria dentro da sala de aula. Essas práticas corporais devem ser contextualizadas, né? E trabalhar também nas diferentes dimensões, tanto na atitudinal, na procedimental e também na conceitual. E aí, a questão é que nós temos algumas problemáticas influenciadoras, né? Existe ainda muita resistência na comunidade escolar. Quando você entra na escola, a comunidade escolar entende que a educação física tem que ser como uma aula divertida. E nós sabemos que não é só isso. E uma outra problemática também, outras duas problemáticas. Primeiro, a formação dos professores, a nossa formação, né? Porque vai depender muito de como somos preparados na nossa graduação para trabalhar esses temas, para contextualizar esses temas para os nossos alunos. Porque a formação do professor, alguns anos atrás, era somente também pautada no fazer. E uma outra problemática que está crescendo bastante são os modelos prontos, enviados pelas secretarias de educação, né? Hoje, a Secretaria de Educação envia o documento, um currículo que nós devemos trabalhar de maneira congelada, e muitas vezes esses modelos prontos, né, esses currículos, não estão contextualizados com as realidades dos nossos alunos. Pode passar, por favor, Marquinhos. O próximo tema, nós vamos falar sobre a legislação, né, na educação física escolar. Tivemos diferentes leis, né? Primeiro, queria destacar a Lei de Diretriz e Base, de 1961 e 71. Vocês vão reparar que nas diferentes leis, nós temos algumas coisas semelhantes. Tá? A LDB de 61 e 71. A educação física não era considerada ainda um componente curricular, apenas uma atividade, né? E sua prática sempre era facultativa também para alguns públicos. Por exemplo, o aluno que trabalhava, alunos maiores de 18 anos, né? E aí, a ideia da educação física, a ideia que aquela lei passava para nós, é que a educação física era pautada no quê? Na melhoria da aptidão física. Ela não era vista como uma disciplina que tem saberes envolvidos. Não, era pautada no quê? Na melhoria da aptidão física. Já a LDB de 1993, essa famosa lei que nós sempre estudamos, a 93, 94 e 96, já coloca a educação física como componente curricular, né? Como uma disciplina obrigatória. Porém, ainda tem a questão da facultatividade. Percebemos que décadas depois que a primeira LDB foi introduzida, continua a prática facultativa na educação física. E um outro agravante, nessa lei não estava explícito quem deveria ministrar as aulas de educação física. Onde provavelmente nós, que estudamos na nossa educação básica, né, nessa década, mais ou menos, na década de 90, provavelmente você vai lembrar de professor seu dando aula, que era professor regente de turma, né? Que não era um professor específico para a nossa disciplina, para a educação física. Já a Lei 10.793, de 2003, já vem com alguns avanços, ou também podemos chamar de retrocessos, né? Então, essa lei ainda ela permite muitas brechas. Os alunos, existem muitos casos de dispensa de alunos das aulas de educação física. Por exemplo, o aluno que trabalha mais de 6 horas, o aluno, a mulher que tem prole, né? O aluno deficiente que está amparado na lei.
Então, essas brechas acabam afastando os alunos da nossa disciplina, acabam causando muita dispensa. E se a gente parar para pensar, e o ensino noturno? Todos esses casos que estão na lei aí, nas alíneas da lei, provavelmente, no ensino noturno nós não teremos aula de educação física se for seguir ao pé da letra da lei, né? Então, não dá para falar se foi um avanço essa lei de 2003, beleza? E aproveitando a questão do afastamento, né, da dispensa das aulas, a gente já entra para o próximo tema, que é a questão do afastamento e da indisciplina. Pode passar, por favor, irmão. Beleza, o tema 4, indisciplina e afastamento das aulas. Primeiro eu vou falar do afastamento, né? Então, primeiro ponto, a faixa etária. Vocês vão ver que a faixa etária ela está explícita tanto no afastamento, tanto na indisciplina. Porque os casos que aparecem para nós, é que quanto maior a faixa etária, quanto mais avançado o aluno está no ciclo escolar, existem mais casos de afastamento nas aulas de educação física. Um outro motivo, né, que muitos professores apontam, a questão da legislação, como eu falei anteriormente, que dá muitas brechas para o aluno ser dispensado. A organização escolar é muito importante a gente citar. Por quê? Aulas no contraturno. Como que a escola vê a educação física? Como a comunidade escolar vê a educação física dentro daquele contexto? Né? Se a educação física for considerada como uma atividade, a aula no contraturno, não tendo obrigatoriedade para o aluno participar, provavelmente, esses alunos vão se afastar da disciplina, né? Um outro fato que chama atenção, porque contribui para o afastamento por parte dos estudantes, como nós estudamos durante essa disciplina, o abandono do trabalho docente. O abandono do trabalho docente acaba afastando o aluno. O que é isso? É aquele professor rola a bola, né? Que simplesmente deixa os alunos escolherem os temas das aulas livremente, trabalhar só o famoso quarteto fantástico, ou não mostrar a importância que a nossa disciplina tem, os conhecimentos e os saberes que nós podemos trabalhar. E também um outro fato que chama a atenção, a questão da exclusão. O abandono do trabalho docente também pode acabar excluindo um aluno menos habilidoso. Porque quando nós não trabalhamos uma temática específica, deixamos livres, provavelmente quem vai participar das aulas são os alunos que possuem mais habilidade ou aptidão para aquela atividade. Ok? E já na problemática da indisciplina, vamos falar um pouquinho outra vez sobre a faixa etária. A faixa etária também é um assunto relevante. Por quê? Nós temos relatos, né, mais casos de indisciplina quando a faixa etária ou o ciclo escolar é menor, nas turmas do início do ensino fundamental, ou até no início do ensino fundamental 2, nós temos casos de mais indisciplina. Um outro agravante também são as turmas superlotadas, turmas com 35, 40 alunos, né? Com certeza aumentam os casos de indisciplina. E também aulas no espaço aberto. Muitos de nós damos aulas ou em pátios ou quadras até descobertas. O aluno, quando ele vai para a aula de educação física no espaço externo, ele assemelha e associa que ele está no recreio, que é para diversão, né? Os alunos ficam perdidos na escola. Então, cabe ao professor tomar medidas para que isso não aconteça. E também a falta de compreensão das regras escolares, que é um fato muito importante. Por que o aluno tem que seguir aquela regra? Por que está sendo imposta para ele? Então, a falta de compreensão dessas regras pelos alunos também são motivos de indisciplina. Beleza? Vou passar a bola para o meu amigo Marquinho agora. Olá, pessoal. Dando continuidade aos colegas, eu vou tratar agora do tema 5, dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes.
Bom, com relação ao esporte, o primeiro problema que nós enfrentamos são os equívocos de interpretações relacionados ao tema, né? Então, durante muito tempo, quando iniciou-se um processo de construção crítica do esporte escolar, né, do esporte no contexto das aulas de educação física, entendeu-se que quem era crítico do esporte não era a favor do esporte, era contra o esporte, era contra a técnica. Isso não é verdade, né? Então, ficou esse processo onde se entendeu que quem interpretava o esporte de uma maneira diferente, no contexto das aulas de educação física, era contra o esporte. E não é isso que acontece, né? Outro problema que ocorreu foi entender que aqueles que eram críticos ao esporte queriam teorizar o esporte. Então, não significa dar um tratamento pedagógico ao esporte, não significa teorizar a prática ou substituir a prática. Em nenhum momento foi isso, né? A ideia era sempre trabalhar prática, dimensão procedimental e teoria, dimensão conceitual, né? Trabalhar as duas coisas de forma conjunta, né? Um outro aspecto também se refere ao fato de que o esporte nas aulas de educação física deveria ser lúdico, né? Se opondo à performance, se opondo à questão do rendimento. E a questão lúdica, a questão da ludicidade, tem a ver com a forma como o professor trabalha isso. Então, não significa que quem atua com performance não pode propor atividades lúdicas, tá? Então, ludicidade é apenas a forma como a gente pode trabalhar o esporte dentro da escola. Então, são alguns mitos que a gente precisa vencer dentro da escola. Uma outra questão, e aí algumas distinções que são realmente pontuais, é quando a gente trata do esporte na escola e o esporte da escola. O esporte da escola é o esporte contextualizado, né, que propõe não o rendimento máximo dos alunos, mas o rendimento possível, o rendimento ótimo. Ou seja, o padrão de comparação não é algo vindo exterior à escola. E o padrão de comparação é individual. Se o aluno hoje conseguiu algum resultado, amanhã ele consegue outro, o que se compara é o resultado desse aluno, o resultado antes e o resultado depois, né? Então, a gente não trabalha dentro da escola o rendimento máximo, a gente trabalha o rendimento possível, rendimento ótimo, considerando as particularidades dos nossos alunos. E nem existem cobranças relacionadas a resultados, né? Um objetivo que sempre foi muito trabalhado dentro do esporte de rendimento presente na escola, ou seja, o esporte na escola, foi a detecção de talentos. Isso não é um propósito das aulas de educação física, né? O grande objetivo das aulas de educação física no tratamento do esporte é democratizar o conhecimento dessa importante área que é o esporte, né? As estratégias adotadas na escola no tratamento do esporte também são distintas. Normalmente se trabalhou ao longo dos anos um modelo analítico sintético. Porém, o que esse modelo traz para a gente? Ele pega um determinado esporte e divide ele de acordo com as habilidades, com o gesto técnico. Então, é preciso se ensinar o gesto técnico para que haja o domínio de um determinado esporte. Em oposição, o esporte da escola traz para a gente outras estratégias de se trabalhar a temática. Por exemplo, trabalhar através de jogos, né? Ou seja, ao invés da gente trabalhar o esporte pelo gesto técnico, pela técnica, totalmente dividido, a gente pode inserir a técnica e a tática dentro de grandes jogos que tematizam determinado esporte, né? Isso seria trabalhar isso de uma maneira conjunta.
né? Existe também o modelo pendular, proposto por Daório, né, onde os alunos aprendem os princípios de um grupo de esportes com características comuns. Aí, só depois de trabalhar essas características em comum que vão ser trabalhadas as especificidades de cada modalidade. E aí, para finalizar o esporte, a gente pode dizer que o esporte da escola é um esporte que permite a inclusão de todos os alunos, enxerga os alunos a partir da sua diversidade. E o esporte na escola, a partir do rendimento, com perspectiva a partir da aptidão física, acaba por excluir uma leva de alunos. Isso não é a intenção da educação física escolar. A próxima temática que a gente vai abordar são as questões de gênero. Temática 6, vista na disciplina. Bom, com relação à questão de gênero, é importantíssimo a gente entender alguns conceitos. Então, gênero, né? Gênero nada mais é do que a condição através da qual nos identificamos como masculinos e femininos, tá? Então, a gente pode dizer que gênero é uma construção sociocultural. Em contrapartida, o sexo biológico é um termo utilizado para identificar as características anatômicas entre homens e mulheres. Sexualidade é uma série de crenças e comportamentos socialmente construídos que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos. Na mesma medida, a orientação sexual é a diversidade de possibilidades de viver essa sexualidade. E por que é importante nós entendermos esses conceitos? E por que é importante os nossos alunos entenderem esses conceitos nos dias atuais, né? Conhecendo esses conceitos, nós podemos construir uma educação física, um espaço, um tempo de aula de educação física mais acolhedor, né? Onde nós podemos fomentar o respeito entre os nossos alunos. Então, isso é de suma importância, entender e trabalhar esses conceitos, né? Bom, a educação física, ao longo dos anos, pautado no paradigma biológico, tratou de separar meninos e meninas. Então, ofereceu aulas de educação física separadas para os sexos, masculino e feminino, né? E isso esteve pautado sempre nas diferenças corporais entre meninos e meninas. Porém, estudando a disciplina, a gente pode perceber que isso vai além disso, né? Como o esporte é um tema predominante nas aulas de educação física, e ele sempre foi tratado, durante muitos anos ele foi tratado na perspectiva do rendimento e da aptidão física, né? Isso acabou também por induzir a exclusão das meninas das aulas, ou o tratamento separado, segregado entre meninos e meninas das aulas de educação física. Só que o que se observa, de fato, é que as aulas separadas, a segregação entre homens e mulheres, né, a desvantagem que a mulher tem relacionada, comparada ao homem, ela se dá por experiências socioculturais construídas ao longo da história. Então, a mulher, por uma série de fatores, por leis que foram impostas, pela cultura de cada localidade, de cada região, foram induzidas a ter menos oportunidades relacionadas a experiências corporais. Então, o homem sempre se aventurou mais, sempre teve mais oportunidades relacionadas à prática esportiva e às práticas corporais de um modo geral. Então, a gente pode entender que o motivo da segregação entre meninos e meninas, entre homens e mulheres, é muito mais um problema cultural do que outro que foi defendido durante tanto tempo, que vai do viés biológico.
numa perspectiva, né, contrária, a gente defende, então, as aulas mistas, porque as aulas mistas é uma oportunidade para que a gente promova a inclusão de todos os alunos, né, não só das meninas, não só das mulheres, né. É uma possibilidade da gente trabalhar a educação física escolar a partir da diversidade, né, reconhecendo as diferenças entre os nossos alunos e produzindo a equidade, né, formas mais justas de se trabalhar as temáticas da educação física para todos os alunos, sem nenhum tipo de distinção. Para finalizar, nós trabalhamos no último tema da disciplina, os temas geradores. Os temas geradores, ele é uma proposta de trabalho, né, trazida por Paulo Freire, e ela é inversamente, é uma prática inversa às práticas tradicionais, né? O que acontece? Os temas geradores, eles partem da contextualização de uma determinada situação, né? Diferentemente do que ocorre com a tradição do tratamento das disciplinas no currículo escolar. Então, primeiro a gente vai contextualizar, para depois a gente ir para a parte específica das disciplinas. Então, na proposta dos temas geradores, o que a gente faz no primeiro momento é um trabalho de investigação, ou seja, a gente vai observar o que ocorre no dia a dia dos educandos. Então, os alunos vão ajudar a construir as temáticas que são relevantes dentro do seu cotidiano. Então, nós vamos partir dessa investigação. Entendendo os assuntos, as temáticas que são relevantes para os alunos, nós vamos partir para a tematização, que a gente chama de situação codificada, que é exatamente esse processo de identificação dos temas. Identificado os temas que são relevantes para aquele conjunto de alunos com os quais estamos trabalhando, nós vamos proceder com o processo de descodificação, né? Que é a exploração do tema, onde nós vamos reconhecer as situações limites. Então, explorando o tema, nós vamos entender aquilo que se conhece sobre o tema. E vamos observar que o que nós conhecemos sobre o tema não é suficiente para avançar no tratamento do tema. Então, vai ser importante, a partir daí, a gente trabalhar, fazer um trabalho de pesquisa coletivo com os alunos, para, então, nós descobrirmos novos significados para o tema que está sendo trabalhado. Bom, construindo esse trabalho de pesquisa coletiva, nós vamos chegar à problematização, né, que é a reflexão, a ação, né, onde a gente pode, então, fazer a apreensão crítica dos conhecimentos, né, os conhecimentos refletidos, trabalhados em conjunto com o aluno. Então, a problematização, ela sempre se dá nesse diálogo entre reflexão e ação, nessa construção coletiva. Então, nunca é algo dado, um conhecimento dado pelo professor, é sempre um conhecimento construído entre professor e alunos e entre toda a sala de aula, né? Para que a gente chegue, no final, a praxis, que é a ação concreta, né? Onde a gente vai possivelmente obter respostas, resultados sobre o tema investigado, né? Nesse processo todo, o que vai permitir que a gente chegue ao resultado final é o diálogo. O diálogo é a chave para a gente construir o trabalho com os temas geradores. Nessa perspectiva do trabalho dos temas geradores, não é possível a gente não falar da interdisciplinaridade. Quando a gente parte da contextualização, toda vez que a gente parte um determinado tema da sua contextualização, esse trabalho ele é multidisciplinar.
ele vai afetar várias disciplinas. Então, existe a possibilidade de a gente trabalhar qualquer tema gerador a partir da interdisciplinaridade, né? Então, se fala muito da pedagogia de projetos. Então, a gente pode trabalhar com projetos na tematização dos temas geradores. Então, é isso, gente. Obrigado. Esse é o nosso trabalho relacionado às problemáticas da educação física. Nós agradecemos aí. Um abraço.